Fala galera, vamos começar mais uma live. Hoje é uma live mais do que especial para mim, né? É um cara sensacional, um profissional da mais alta qualidade, né? Tivemos a oportunidade de jogar junto, né? Ele me chamava de Marquinhos e eu chamava ele de Júnior. Hoje é o Dorival Júnior, nosso treinador, né? Um dos melhores treinadores aí no cenário do Brasil, para a gente poder bater um papo legal, né? Quem quiser fazer pergunta pertinente, perguntas legais, fiquem à vontade, tá? Para que a gente possa interagir melhor. Tranquilo? Só estou esperando aqui para ele entrar. Quando ele entrar aqui, a gente já vai batendo um papo, já vou chamando ele para resenhar. Obrigado pela galera aí que está participando, tá lá. O Marco, né, a Ju entrou, que eu fiz uma live com ela. O Igor tá por aí. Cândido, fala coach, salve, tudo beleza? Vocês querem saber da pergunta da briga com o Neymar? E aí, vamos esperar aqui. Coach, me dá uma dica para treinar a perna ruim. Para o coach não existe perna ruim, a perna não dominante. É importante você fazer o movimento do pé de apoio para acertar a sua batida. Sou muito fã, inspiração total, o coach Matheus colocou. Obrigado, Matheus. Continue praticando atividade aí para que a gente possa, né, ir aprimorando. O David está em todas as lives do coach aí. Obrigado, David. Boa noite. Tá. Gente, vamos que vamos. Até quero agradecer lá o Léo Taê, nosso coach de Vinhedo. O Gustavo Lima, fala coach, beleza? Bem, graças a Deus, com saúde, né? Me dá uma dica para pegar quando a perna direita está doendo. Me dá uma dica para pegar. Pegar o que? Melhorar a sua perna. Precisa descanso primeiro para depois você fortalecer esse músculo aí, tá? Para evitar as dores. Precisa ver qual é a lesão que você está tendo. Se é uma dor de adutor, alguma coisa. Precisa ver, de repente, o seu movimento está errado na batida, tá? Boa noite, coach. Aí, coach, pergunta para o Dorival qual time ele mais gostou de comandar. Assim que ele entrar, vocês podem voltar com a pergunta, né? Gustavo falou que é muito fã meu e dos banheiristas. Pô, que legal. Tá. Tô aqui esperando para entrar. Tá aqui. Aqui. Para mim é Júnior. Fala, meu amigo. Tudo bem com o senhor, não? Tudo bem, Marquinhos? Família bem? Bem, graças a Deus. Ué, faz séculos que eu não li. Eu te vejo, né? Na televisão você tá sempre lá, pô. Parece um artista, pô. É, vai nessa. Como é que tá a saúde, meu irmão? Não, tá tudo bem. E por aí? Tudo tranquilo, né? Aquele corre tradicional da vida, mas não podemos parar, né? A gente fica meio ausente de ver os pais, né? Meu pai fez aniversário recentemente, não pude vê-lo, mas a gente tem que, não podemos parar, né? Importante é a Não, gente estar dentro de casa nesse momento de crise, né, Júnior? não tá fácil, não. A gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que é político, o que não é. Infelizmente, a gente não tem confiança em quem nos dirige, essa é a grande verdade. Mas vamos em frente. Não, é verdade, é verdade. Hoje é uma indefinição total, né? Se você ligar essa televisão, você não sabe o que é certo e o que é errado, né? Até entre a galera que poderia definir para a gente, que faz estudos de ciência, medicina, nem eles têm uma definição, né, exata para nós. Então, muitas opiniões e a gente fica no meio, né? A sociedade não sabe o Exatamente. que fazer, né? Gera uma insegurança muito grande, né? Deixar, primeiramente, aí, Marquinhos, um agradecimento pelo convite, um abraço a todos aí que vão nos acompanhar aí. É um prazer muito grande. Pô, show de bola. Ô, Júnior, eu vou ficando Júnior, pô, eu não me acostumo a chamar Dorival Júnior. Nem eu me acostumo tão fácil. Ô meu amigo, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos começar pelo Botafogo de Ribeirão, depois a gente vai bater no papo, porque eu tenho algumas coisas que é legal poder te perguntar, porque você sempre foi uma pessoa assim, um profissional, né, como eu digo, fora da curva,
né, quando jogava, que eu tive o prazer de acompanhar, então sempre tinha uma cabeça na frente, visando, né, as coisas, e ver muitas coisas no futebol brasileiro, desde aquele momento até hoje. Então, muitas coisas que necessitam ainda melhorar. Aí a gente vai debatendo e vai conversando aqui, porque hoje quem fala é você. Você que é o homem para contar pra gente. Você lembra do primeiro jogo seu no Botafogo de Ribeirão, não? Ah, eu lembro porque foi um clássico, né? Não, fui buscar agora na memória, mas foi um clássico, não podia esquecer, né? Foi um jogo interessante. E você estrear. Eu cheguei e me apresentei na terça-feira, acho que foi terça de manhã, uma coisa assim. E no dia Isso. seguinte a gente estava em campo para jogar. E eu mal conhecia, né, o grupo do Botafogo. Aliás, foi a primeira equipe que eu cheguei, que a hora que eu fui olhar assim, eu não conhecia ninguém. Eu não tinha tido a oportunidade de atuar com ninguém. Então, para mim era uma novidade, era uma situação diferente, né? Mas foi muito legal, porque foi o início de uma trajetória bem gostosa. E Peraí que acho que deu uma... foram 2 anos bem legais, né? Foi, você pegou um time muito jovem, né? Era muita molecada. O Botafogo naquela época eles tinham subido muitos meninos, né? E alguns que chegaram depois que não eram da base, tipo eu, Alexandre Silva, né? Então ali Bel, e aí foi se agrupando e é lógico, né? Aí você pegou ali só comandando a molecada, um come-fogo, né? Um clássico. E eu Foi, lembro, foi essa a primeira partida, é interessante, né, Marcos? Porque hoje eu trabalho com o Cocito, né, e com o Alexandre Silva, dentro do Atlético Paranaense, né? E vira e mexe, eles lembram de um fato, de outro, de uma situação, de outra, enfim. Daquele grupo, né? Daquele grupo inicial que nós trabalhamos lá atrás. Muito legal. é, é verdade. E aí, onde eu estou querendo fazer você lembrar das suas coisas. Hoje, porque você está muito vivenciando hoje como treinador, eu quero fazer você resgatar a sua memória como jogador. E aí, quando você chega naquele Botafogo, eu lembro que, acho que a galera, não sei se você no acordo, tipo, vou pro hotel, porque sua família toda de Araraquara era muito próximo e tal. Aí a galera chegou para mim e falou assim, ó, vou colocar o Júnior aí no seu quarto. Aí eu falei, meu Deus do céu, o homem todo experiente, jogou em tudo que é lugar, o que eu vou falar para ele? Todo envergonhado, né? Não sabia o que ia virar, né? A amizade e o respeito, né? Não, mas foi muito legal. Não, eles me ofereceram, né, para ficar num hotel, era lá no centro da cidade, nem sei aonde era, direitinho. Eu fui uma, duas vezes, aí procurei o presente, falei, presente, eu não quero não, eu quero ficar aí com o pessoal aqui dentro do estádio mesmo, para mim tá ótimo, tá muito. Não, não, fica lá, não, tá louco. Eu fico sozinho lá, não tem ninguém para conversar, não quero não. Aí viemos pro estádio, né, no nosso, a gente falava até que era o nosso quarto lá era piolho de pomba, eu nunca vi tanto piolho de pomba que nem tinha naquele quarto. E aí nós acabamos ficando juntos, né? E veio também Era o Zezinho, lateral esquerdo. não, que ficava ali com a gente de vez em quando. Seu Mir? Era o seu Mir. Eu O não seu Mir, lembro. seu Mir adorava uma madrugada, né? Você estava numa balada, né? Um dia nós tiramos o estrado da cama dele e botamos só o colchão. Ele vinha, ele saltava na cama, lembra? Ele Verdade. saltava na cama, tomou um tombo que nunca mais. Verdade. É, Pô, mas você vai lembrar agora. Levou um capote na madrugada e nós só esperando ele para dormir, né? Deita aí pra você dormir, pra você ver que vai ser bom. muito legal. Ah, Eu, mas foi um período interessante, né, Marquinhos? Assim, foi uma passagem, né? Botafogo para mim foi, talvez tenha sido meu último, foi meu último clube como profissional. Então, até porque eu estava retornando, né, logo em seguida para Matonense, né? A sim. convite lá do presidente e cheguei lá, recebi o convite para ser auxiliar técnico, né, do Luiz Carlos Ferreira. Eu já vinha me preparando, eu ia parar logo depois daquele Campeonato Paulista. Eu acredito que até desse para mim jogar, porque eu estava bem treinado, tudo. E aí ele me convidou para um novo momento, uma nova situação, quer dizer, não sair dos vestiários, né? E estava ali abrindo uma nova possibilidade na minha carreira. Fui 2 anos e meio
Por 2 anos e meio fui auxiliar técnico dele, meio ano do Muricy. E depois disso aí, fiquei 8 meses como executivo de futebol do Figueirense. E aí acabei assumindo o Figueirense em agosto de 2002 e dei início aí à minha carreira como profissional. Mas você teve uma passagem pela Ferroviária, não teve, como treinador? Não, eu tive, foram 4 jogos. Eu lembro que você me ligou, eu estava na Matonense, você me ligou e falou, pô, vem para cá. E era o último dia para inscrever ali aquele rolo, né? As inscrições, né? Exatamente. Isso. Tanto é que eu estava em campo dando treinamento e o diretor de futebol entrava lá dentro, ó, conseguimos fechar com eles, porque eles mandaram embora 16 jogadores quando eu cheguei e contrataram 14. Foi assim, E nós até conseguimos ali 2 resultados interessantes em 4 jogos, mas era um time que oscilava demais, né? Estava totalmente reformulado dentro da competição, tendo que jogar. Sim. E pegamos ali jogos difíceis, mas é interessante, Marquinhos, um fato que chamou a atenção para mim. Nós perdíamos um jogo por 3-0 em casa do líder do campeonato. E no final do primeiro tempo nós conseguimos fazer um 3-1. E eu fiz uma inversão. Com 25 minutos do primeiro tempo, eu fiz uma inversão, conseguimos um 3-1 na virada, voltamos para o segundo tempo muito bem, com alguns ajustes ali que foram feitos e empatamos o jogo 3-3. E depois que nós empatamos, eu tirei o lateral direito e coloquei um ponta direita. E fizemos o quarto gol. Então aquilo para mim me mostrou uma situação que futuramente eu poderia dar certo nessa profissão. Me deu a certeza de que eu poderia acreditar que eu estivesse no caminho certo. E foi fundamental. Foi um dia assim que Não, fantástico. me mostrou. Desculpa, é que travou a sua... Porque eu tava... Pode continuar falando. Que foi muito interessante, porque nós éramos ali uma equipe em formação totalmente. Jogávamos contra o líder da competição e acabamos fazendo um grande jogo por uma mexida tática. Uma não, foram 3 mexidas que modificaram o padrão da equipe e conseguimos uma virada fantástica aquele dia. Então, para mim, mostrou que eu poderia um dia eu poderia alcançar alguma coisa e me fez acreditar ainda mais que eu estivesse no caminho certo. Acabei saindo da Ferroviária, porque logo em seguida tive o convite do Figueirense, acabei vindo para Florianópolis, né, onde eu moro hoje. Sim. E para mim foi assim, foi um momento especial, porque eu vinha de 2 anos e meio com o Luiz Carlos Ferreira e acabou ali, nesse convite para mim, para a Ferroviária, eu acabei largando a comissão técnica do Ferreira e depois acabei acertando com o Figueirense e as coisas foram sendo facilitadas, né? Eu fui encontrando um caminho próprio, porque é muito difícil para um profissional de futebol, você sabe muito bem disso, Sim. você começar numa equipe de Série A. E desde então, eu só vim trabalhar numa equipe que não fosse da Série A com o Vasco em 2009. E estava já aí há 7, indo para 8 anos entre Rio e São Paulo. Sim. Então foi um período de Vasco, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Santos, São Paulo, voltando para o Flamengo, voltando para o Vasco, enfim. Minha carreira foi mais ou menos nesse sentido aí, mas muito satisfeito. Muito bem. Não, show. Ô Júnior, quando que você, lógico, você recebe uma proposta, até comentou que você poderia seguir naquele campeonato paulista, ainda na Matonense, mas, que o Nense falou, no Botafogo já foi o seu último time como profissional. Ali você demonstrava, lógico, além do carinho, a admiração que tanto eu como os demais que cercavam ali, que jogavam, tinham de você, pelaquela figura, tanto dentro de campo como fora, né? Ali você já via uma pitada sua de treinador ou não? Porque eu lembro, por exemplo, em vários momentos, nós somos de uma geraçãozinha que ainda a concentração era 2, ficava batendo papo, então eu sempre tive o privilégio de ter o conselheiro Júnior ali do meu lado. Mas, em muitos momentos, após uma palestra, após um treinamento,
Eu lembro claramente de você chegar, e não que fosse interferir no que o treinador tinha determinado, mas você chegar e falar, gente, se nós não fizermos dessa maneira, se não prestar atenção no time adversário que faz isso, nós vamos se complicar. Você já percebia esse lado seu de treinador como jogador? Eu vinha buscando alguma coisa assim, Marquinhos. Eu prestava muita atenção na reação dos jogadores em relação ao posicionamento dos meus últimos treinadores, isso durante 5, 6 anos. Prestava atenção na atitude deles na frente do grupo. Ficava muito atento e não sei se você se lembra, mas eu anotava muito dos trabalhos que eram desenvolvidos, que eram feitos, enfim, e mudava algumas coisas pela minha cabeça. Então ali eu já vinha preparando uma situação futura, porque eu acreditava que talvez eu jogasse ainda mais uma temporada, quem sabe, eu já estava com 39 anos na ocasião, 38 para 39. Lógico que eu queria jogar. Mas você sabe muito bem que futebol não tem como, você acaba tendo que fazer uma opção novamente. É uma parada que, ela mesmo sendo preparada para quem joga, ela é uma parada como se fosse assim o fim de um ciclo. E não é fácil isso. Então, para mim foi um momento difícil, uma tomada de decisão. Acredito eu que tenha sido no momento certo, adequado. Fiz aí 18 anos de carreira como jogador profissional que foram muito importantes na minha formação, até porque nós, profissionais de futebol, nunca tivemos uma formação no país, então a minha formação foi a vida, né? Foi o dia a dia, foram os vestiários, foi a troca com os atletas, com treinadores, e eu tive muitos treinadores, né, ao longo da minha carreira, treinadores que foram de seleções, como treinadores que também não tiveram uma carreira assim tão prestigiada, mas que foram muito importantes na minha formação, porque contribuíram muito taticamente com aquilo que eu pensava. E a partir daí comecei a formatar a minha personalidade de treinador de futebol e me preparando para vivenciar um novo momento como esse. Acabou acontecendo, acabou dando certo. Estou muito feliz hoje, sou muito feliz na profissão que eu abracei. Sim. Não é fácil, é muito diferente de você atuar como atleta. Como atleta você pensa em tudo e como treinador você pensa... desculpe, como atleta você pensa em ser No individual, isso. exatamente, com o seu lado individual e aí sim uma participação coletiva. Como Coletivo. treinador, ao contrário, pensa no todo e muito pouco na sua pessoa. Então, eu acho que tem uma mudança, mas é um prazer muito grande, porque você vê um trabalho fluir, um trabalho dar certo, porque todos falam que a grande importância é aquele treinador que é vencedor. Olha, sinceramente, Marcos, eu já ganhei um número considerável aí de campeonatos, mas para mim a maior alegria é poder ver um atleta que você deu uma oportunidade, não que você lançou, porque quem lança são os profissionais da base, são os profissionais que preparam esses atletas, nós apenas damos uma oportunidade, o treinador da equipe principal lhe dá uma oportunidade. Então, só de ver o número de jogadores que eu consegui dar uma oportunidade para que iniciassem a carreira, e eu vi aí a última seleção brasileira, na última Copa do Mundo, nós tínhamos 12 jogadores que haviam sido meus atletas, ou iniciado, ou, sabe, ou tiveram uma oportunidade bem cedo conosco. Então, isso para mim é um prazer ainda maior do que uma conquista. Não, show de bola. Eu sabia que você ia falar nesse sentido, porque, né, eu te conheço há anos e te acompanho também nas suas entrevistas, sempre na clareza que você coloca as coisas, porque tem muita gente que fica observando aqui e não vê, né, o outro lado do treinador, né? Só vê, acho que às vezes, o resultado, né? E o resultado ele é uma consequência do que você, né, trabalha ali, do que você consegue atingir, acho, com os jogadores, né? Então, acho que você colocou muito bem de você trazer, né, essa visão macro. Eu ia te fazer uma pergunta, mas você já deu uma caminhada para ela. Que eu falei quando eu perguntei isso para o Amoroso, perguntei para o Ronaldo Guiaro, o Carlinhos, que jogou no Figueirense no Juventus, você lembra, o zagueiro, que hoje está na Espanha.
como é que é o encerramento da carreira, né? Aquele momento que eu diria assim, pô, uso até um termo forte, pô, morreu o atleta, o Júnior teria morrido ali. Então é um momento, você já falou que teve uma transição, então quer dizer, você foi meio preparado. Tem muita gente que, na grande maioria, para e não sabe o que vai fazer, né? Então, né? Você sabe é muito difícil. A Valéria, minha esposa, ela sempre falou que o jogador de futebol é o único que morre às vezes. Ele morre quando ele para de jogar bola, e é uma realidade. Você morre quando você para de jogar. E para mim o importante é que eu terminei de jogar hoje, digamos assim, e no dia seguinte eu me mantinha dentro de um vestiário. E talvez a falta do vestiário é que faz com que o jogador sinta tanto, ou talvez até mais do que aquele simples gesto de uma parada. Então, eu percebi isso, que para mim foi muito importante me manter dentro de um vestiário. Eu acredito que aquilo foi uma sequência, uma continuidade, então ela foi apenas um passo além daquilo que eu já vinha fazendo como atleta. Então eu não tenha talvez percebido de uma maneira assim tão brusca ou tão não foi uma mudança violenta, foi uma Sim. mudança natural. E essa mudança para mim me ajudou demais justamente nesse processo de reconstrução, porque quando você acaba uma carreira, Marcos, e você arrisca em qualquer outra área do futebol, quer seja um supervisor, um preparador físico, um auxiliar técnico ou até um treinador, tudo aquilo que você fez na sua carreira, se positivo ou negativamente, você esquece, aquilo ali ficou. Ninguém Sim. vai ligar o fato de faltarem resultados em você como treinador a você ter tido uma grande passagem, ter tido a oportunidade de jogar numa seleção brasileira ou em grandes times da Europa ou do Brasil. Não, tudo isso é esquecido. Você recomeça um novo momento, uma nova vida, uma nova situação. Então, a preparação ela é fundamental e ela é mais que necessária. E você sai do zero, porque você vai, a partir de agora, você será avaliado de uma outra maneira, como um gestor, eu sempre coloco essa frase, como um gerenciador de problemas, que nada mais é do que a figura de um treinador dentro do nosso país. Pô, Júnior, até eu acho que você tem propriedade para dizer assim, uma dúvida que eu tenho. A gente sabe que dentro do futebol existe N situações que possam acarretar tanto o sucesso como o fracasso. Hoje, você vendo essa transição, mesmo quando você esteve lá, você pegou um espaço como auxiliar e depois já, logo em seguida, já assume como treinador e vem galgando e fazendo excelentes trabalhos quase praticamente em todos os clubes. Qual é a maior dificuldade que você sentiu quando você deixa de ser o jogador, porque você está aqui desse lado, né? E você passa a ter que olhar no macro, no grupo. Qual foi, no momento de carreira, o início, qual foi a maior dificuldade? Você fala assim, tipo, na gestão, porque eu lembro que você, como jogador, como capitão, como líder, sempre gostava de incentivar e sempre mostrar o caminho. Às vezes até para dar uma dura, era uma dura meio que sutil, não era uma coisa. E às vezes o treinador, você não pode ficar no oba-oba, bonzinho, beleza. Como é que você sentiu isso? Foi muito impactante ter que mudar até como profissional ali? Não foi fácil, não foi simples. Por quê? Porque eu estava acostumado a motivar, a tentar ajudar dentro das minhas possibilidades, daquilo que eu percebia, e de repente eu tenho que cobrar. E você sabe muito bem que a cobrança você tem que ter uma outra postura. E a falta dessa postura, nos meus primeiros anos, não que tenham comprometido, mas não contribuíam para que o meu trabalho pudesse andar ainda mais rapidamente. E, graças a Deus, ainda assim, foi num processo de evolução até que gradativo, crescendo a cada instante, mas eu tive que perceber tudo isso numa conversa com um atleta, e ele me falou, Dorival, ô Júnior, quero te falar uma coisa, pô, nós somos amigos e tal. Eu falei, não, tem toda a liberdade. Ele falou, a forma como você está cobrando não tá correta. Você não se dirige individualmente, a gente nunca sabe
para quem está sendo a cobrança. Isso aí foi, para mim, foi um ponto, e graças a Deus foi logo no início. Então, fez com que eu conseguisse diferenciar o ex-atleta agora numa nova função de comando, né, de gestor de um grupo, e isso me ajudou consideravelmente a que eu mudasse um pouco o meu comportamento. Então, esse para mim talvez tenha sido o maior problema que eu tenha sentido na minha transição, no meu início, mas acabei corrigindo rapidamente, mudando muito a postura. É lógico que isso tudo vai acontecendo, né? É uma alteração gradativa, não é do dia para a noite, mas ainda bem que eu fui alertado logo no início, e para mim aquilo teve uma mudança considerável a partir do instante que eu percebi que eu não poderia mais falar em igualdade de condições com os atletas. Eu tinha que falar numa outra situação, porque eu estava sendo observado ali 24 horas por todos eles. E você sabe muito bem, qualquer deslize que você tenha dentro de um grupo de trabalho, você vai ser cobrado. Pode não ser na semana seguinte, no mês seguinte. Daqui a um ano, talvez, você vai ter a cobrança daquele comportamento que te faltou em determinado momento lá atrás. Então, por isso que você tenha que ter dado uma atenção muito maior a partir do instante que você se defina por uma nova profissão. E que você, por mais que você tenha se preparado, nunca seria o ideal. O começo ele é sempre é o mesmo momento quando você está saindo da equipe de juniores e de repente tendo uma oportunidade no time de cima. Futebol é igual, os companheiros você já conhece, mas a tua postura tem que ser completamente diferente daquilo que você fazia aqui embaixo. Senão você vai ficar nesse meio termo e não vai conseguir dar um salto para que você passe de uma vez por todas a figurar na equipe principal do seu time. Então, talvez esse momento para mim ele foi antecipado, e em razão disso, alertado por um companheiro, eu acabei dando um salto na minha profissão que me ajudou muito, porque foram 10 anos, Marquinhos, ganhando um campeonato a cada ano. E isso para mim foi fundamental, me ajudou muito. Foram 10 anos em sequência. Então você sempre acha que, poxa, o teu trabalho está bom, o teu trabalho é ideal, o teu trabalho está dando resultados, eu só tenho que manter aquilo que eu estou fazendo. E esse foi o segundo passo que eu tive que dar. A correção de tudo aquilo que eu fiz no ano anterior, porque se eu ficasse só naquilo que havia sido feito, eu não ia conseguir no ano seguinte alcançar os resultados que eu gostaria. Então, eu percebi isso também logo no meu segundo ano como treinador e fui melhorando a cada momento, fui buscando auxílio, ajuda, conhecimento para que eu pudesse. Então foram dois aspectos assim que me ajudaram consideravelmente numa arrancada na minha nova profissão. Não, show. O Júnior, nesse caso, você falou de escutou, então quer dizer, primeiro que é difícil, né? O ser humano é difícil, às vezes, de receber uma crítica. Não deixa de ser uma crítica ou um toque ali. E você falou, opa, né? Vou fazer a minha culpa e falar, eu preciso evoluir e melhorar. E aí você buscou em várias ferramentas a evolução para atingir o patamar que você continua como treinador no ambiente de futebol. O jogador, antigamente, ele sempre queria, a gente jogou ali, você muito mais do que eu, né, sempre testando o treinador, sempre testando o preparador físico, né? O jogador está sempre testando, para ver até onde, né, onde ele consegue chegar. Você sentiu isso também? Por exemplo, lógico, no começo da carreira, às vezes o jogador quer te testar. Hoje, óbvio, Dorival Júnior é top dos treinadores do Brasil, é mais difícil um jogador querer, de repente, querer cobrar ou peitar uma forma diferente. Como é que você lidou com isso na carreira ali? O começo também é óbvio, né? Ele é meio difícil, mas tipo assim, melhorou também o nível de jogador hoje, do atleta profissional de futebol, vamos dizer assim, até no nível de respeito com o treinador? Não, ao contrário. Ao contrário. Melhorou o nível intelectual, mas em termos disciplinar, as coisas caíram muito. E você tem que estar atento a todo momento, em todos os detalhes, em todas as situações, tentar
corrigir tudo aquilo que você perceba. É fundamental que você esteja ligado 24 horas. Não adianta, Marcos, você está sendo também testado a todo momento. Não é só quando você iniciava, não. Hoje também. O jogador, ele sabe aonde ele pisa. Por isso que ele vai sempre querendo um passo a mais. E aí cabe a você, como treinador, falar, opa, tem um limite. Né? Mostrar que tem uma diferença. E tem uma hierarquia, e essa hierarquia ela tem que ser respeitada. Então, você continua sendo testado da mesma forma, independente da experiência, do nome, da condição que você tenha, se ganhador ou não, se um cara que já se destacou ou não. Você pega um garoto, pega um jogador mais experiente, mais vivido, talvez esse mais vivido seja menos impetuoso que o outro, que esteja iniciando, querendo buscar um espaço. Talvez você tem esse garoto, você tem que ter um cuidado muito maior do que com um jogador mais experiente. Então, esse teste ele acontece com frequência e continua sendo assim até o fim da sua carreira. Não muda isso. Não muda. Mudam apenas as figuras que estão ali do lado de lá. Mudam as fisionomias, mas a postura, elas são as mesmas da época que nós jogávamos e agora também. O Dorival, tem uma galera fazendo umas perguntas aqui, é legal que eles estão interagindo aqui. O David fez uma pergunta, né? Que eu acho que é de curiosidade da galera. Jogador derruba treinador ou não? Se quiser, derruba, não tenho dúvidas disso. Se quiser, derruba. Eu sempre procurei manter o meu grupo de trabalho muito unido, muito próximo. Eu tento jogar de uma maneira muito franca e muito aberta. Nunca tive esse tipo de problema, mas com certeza pode acontecer sim. Eu sei que, por exemplo, desde a nossa época, é óbvio, né? Evolui você como treinadora, pô, não precisa, né? A gente não precisa nem falar da capacidade. Você, Júnior, eu sei que você se preocupa muito com o grupo, né? Com o elenco. Por quê? Não adianta você bater num campeonato só com 11, porque quem vai solucionar em muitos momentos para você uma mudança no time é quem está fora, né? É aquele que vai te mudar, é aquele que vai estar motivado lá de fora para vir, né? Para você fazer uma alteração tática ou posicionamento, o que você quiser ali. Como é que hoje você acredita no trabalho de gerir um grupo ali? Lógico, que você falou, pô, a parte tática, você se organiza, você prepara, hoje cresceu muito em fisiologia, em treinamentos, né, muito o próprio atleta na parte intelectual, mas a gestão, ela ainda é crucial, que você colocou lá atrás. Porque tem muita gente que fala assim, o excelente treinador é aquele que deixa os talentos jogarem, né, e tem o grupo que é o vestiário. Você vai por essa linha? Lógico que tem que ter tudo, não é basicamente isso, mas você acredita muito nisso aí? Não, eu acredito. Eu acredito ainda que você pode tirar o máximo de um ser humano sem que, para isso, você precise agredi-lo, precise colocá-lo de encontro à parede, colocar uma faca não vejo isso, nunca trabalhei dessa forma. Eu acho assim, você dá toda a possibilidade e cobra dentro de um limite. Não deu, tem um outro do lado que pode ter certeza que estará em melhores condições e querendo muito mais o espaço, a vaga, em situação de produzir, talvez até mais do que aquele. Eu li uma frase um dia no vestiário do Joinville que dizia mais ou menos assim, mais vale um reserva, não foi essa a palavra, tá? Um reserva Um suplente, alguma coisa assim desse termo. Suplente, do que um efetivo cansado e desconcentrado. E é uma realidade. Então, às vezes você está insistindo tanto como profissional e de repente um problema ou outro está acontecendo e ele não consegue produzir. Você tem que ter uma visão macro dentro do seu grupo de trabalho, tem que estar muito atento com tudo isso. Por isso que eu falo sempre ao Lucas, que é meu auxiliar, e ao Leonardo, que trabalha comigo, que nós temos que dar muito mais atenção a quem não esteja jogando, porque esses merecem e carecem de uma atenção maior. Quem está jogando não, está mais tranquilo, as coisas estão acontecendo. Esses, ao contrário, nós teremos que dar muito mais atenção, porque nós não... A maior derrota é você perder algum elemento ao longo da sua
da sua trajetória. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Por isso, nós temos que estar muito atentos com o nosso grupo de trabalho. Não, show. Inclusive o Carlinhos está lá na Espanha, mandou uma mensagem falando, pô, pede pro Dorival falar dos 2 auxiliares dele, que são tops, né? Você já acabou de citar, e eu vou já colocar em cima, né? Eu tenho conversado com muita gente relacionada até ao futebol, e você está ali no alto rendimento, no mais alto nível. Júnior, hoje você tem 2 auxiliares que você falou que dá o suporte para a galera que não está jogando, para eles até se prepararem e estarem motivados. Você acha, lógico, vamos no geral, vamos colocar o geral do futebol brasileiro, você acha que falta aquele algo mais do atleta hoje como treino? Onde eu quero chegar? Eu lembro que eu estava com 23, 24 anos jogando lá no Botafogo, e eu jogava na meia, na frente, né, sua ali, que você era fazer o papel de segundo volante, e eu lembro como se fosse hoje, que chegou um certo momento que você falou assim, vem cá, terminou o treino, você vai ficar virando bola comigo da perna esquerda. Aí eu falei, pô, Júnior, minha perna esquerda nunca foi boa. Você falou, por isso, você bate bem com a direita, você vira a bola, você cruza bem, mas se o adversário começar a te marcar do lado direito, você vai ter que puxar para a esquerda e vai ter que virar uma bola esquerda. Algumas rodadas passou um pouquinho para frente, eu faço aquele gol de esquerda no Come Fogo, né? Então, quer dizer, aonde eu quero chegar com isso? Você chegou para mim e eu falei, pô, peraí, eu preciso evoluir, continuar evoluindo como profissional. Não adianta só o que eu fiz na base. Você vê ainda hoje que o futebol brasileiro é carente? O atleta chega hoje no vestiário, tecnologia, celular no ouvido, fone no ouvido, desculpa, celular na mão, acabou meu treino, ó, tchau, tô jogando, tá beleza, fiz meu papel e tal. Você não acha que a gente deveria voltar um pouquinho lá atrás? Você que vai me falar, porque eu não sei se todos os clubes são assim, mas voltar a trabalhar um pouquinho mais, o algo mais, que é a profissão dele? Primeiro vê a mensagem aí embaixo para você ver o que o cara está falando. Você viu o que eu estou falando? Eu nem vi o que está falando aqui. Aí, olha lá, Ale Silva, se não fosse eu, a mensagem, vocês dois estariam ferrados. Olha aí, tá vendo? Então, olha lá. Que o Ale jogava com a gente e tal, no meio. E alguém tinha que correr, né, Marquinhos? Fazer o quê? Ainda bem que você falou, ainda bem que você falou. Deixa ele. Agora sim. Desculpa, só pra... O Ale corria e dava o toque curto do lado para você criar. E eu tentava movimentar para criar espaço para você. A gente tinha que tomar a bola dele. A gente tomava a bola dele. Ele só ia buscar quando estava no pé do adversário. Daí a gente tomava dele. Assim, verdade. Eu estava olhando ainda ontem a segunda parte do especial do Michael Jordan. Não adianta. Fantástico. Não adianta. Os grandes fazem diferente. Outro dia eu estava vendo uma entrevista do Oscar, que todo mundo falava, Oscar, Monsanto. Ele falou, não, Monsanto nada. É que todo dia eu fazia 1000 arremessos a mais que todo mundo. Então a minha mão não era santa, ela era treinada. A grande verdade é que o jogador treinado, ele pode virar um craque. E o vagabundo, ele não vai virar. Ele vai virar um jogador normal, comum. Um vagabundo no bom sentido, tá? Sim, sim, claro. Aquele desleixado, aquele relaxado, é o cara que não quer. Esse daí, ele vai ser só um jogadorzinho. Então, o que eu vejo é que a repetição é que leva à perfeição dentro do nosso esporte. E, de um modo geral, eu acho que quando você se dedica de corpo e alma, você vai encontrar um espaço muito melhor, muito maior do que talvez você tenha. Eu vi jogadores da minha carreira muito determinados e que foram buscar um espaço que talvez outros merecessem pela técnica que possuíam, mas talvez não tivessem a força de vontade, a entrega, o comprometimento que esse teve. O que eu vejo assim, Marquinhos, eu vejo muito jogador envolvido com o processo. Agora eu vejo poucos comprometidos com esse processo. E eu acho que esse é o maior pecado do atleta brasileiro. Por que um Messi e um Cristiano Ronaldo estão brigando aí há quase 10, 12 anos pelo título de melhor do mundo? Eu pergunto para você, o Ronaldinho não poderia ter feito isso em determinado momento? Ronaldo não poderia? Fenômeno não poderia? Kaká não poderiam? Neymar não poderia? Adriano não poderia ter feito isso? Então, talvez nós, jogadores, atletas sul-americanos,
nós tenhamos outra maneira de pensar. Eu acho até que o argentino, o Uruguai, ele é muito mais concentrado, talvez o Paraguai, do que o próprio atleta brasileiro. Nós temos uma capacidade técnica individual invejável, todo mundo reconhece isso. Só que, infelizmente, nós abrimos mão da nossa profissão para pensarmos em tudo que esteja à nossa volta. Então, o cara, ele abre o leque dele, é só ele jogar 2, 3 partidas bem, é só ele ter o seu nome ventilado pela imprensa. Ele passa a ser já o centro das atenções e, a partir daí, ele começa a ter outros interesses mais do que na própria profissão. E eu acho que é aí que nós pecamos. E o atleta, principalmente o brasileiro, ele é demais nesse sentido. Por isso que eu acredito que nós precisamos de uma preparação muito maior do que nós temos. Nós temos que encontrar um caminho um pouco diferente. O atleta brasileiro, só os grandes é que encontram resultados. Então, você vai para a natação, você vê um César Cielo. Você vai com tênis, você vê um Guga. Poxa, e o Brasil, o território que nós temos, a diversidade da nossa formação, do nosso crescimento, era para que gerássemos muito mais campeões, muito mais esportistas preparados, esportistas de alto nível. Eu gostaria de ver, ainda que o próprio governo não se interesse, mas eu ainda gostaria de ver uma preparação maior para os nossos atletas, mas principalmente o lado emocional. Perfeito. O emocional é que desequilibra, o emocional é que não nos deixa chegar mais longe. Infelizmente é o que eu vejo. Por isso que esses grandes são diferenciados. E nós podemos citar aí Senna, Oscar, os grandes jogadores que nós tivemos de futebol, a nossa equipe de voleibol, que é muito focada e por isso que nos últimos 20 anos vem praticando um voleibol de ponta, feminino, masculino, de areia. Quer dizer, criou-se um método, né? O vôlei, né? O vôlei criou-se um método, né? Todo mundo acredita naquele propósito, né? Exatamente. Tem uma proposta definida, vão atrás, trabalham, se entregam. E nos últimos 20, 25 anos, o voleibol brasileiro, no mínimo, está brigando pelo quarto lugar. Mas quase sempre primeiro e segundo. Então, é um exemplo para nós de esporte coletivo que está dando resultados. O futebol brasileiro, que foi 5 vezes campeão do mundo, talvez se tivesse a concentração, o poder de concentração que nós vemos em outros esportistas, nós poderíamos estar hoje aí tentando lutar pela 10ª Copa do Mundo, e não apenas 5 Copas do Mundo, lutando pela 6ª. Então, o que eu vejo é isso, falta muito, e sinto, né, a falta de concentração, principalmente em treinamento. Por isso que o desgaste do treinador brasileiro, ele também é muito grande, pelo nível de cobrança que você tem aqui impor perante seu grupo de trabalho. Não, show. Júnior, já que você falou, você estava falando desse daí da cultura, de falta de comprometimento, falta mais de comprometimento, de cabeça, é óbvio, né, que o problema se inicia lá na base, né? Ela vem lá de baixo. Você acha que hoje o grande problema da base é que o menino, às vezes com 15 anos, já supervalorizam ele. Ele jogou na base, na seleção brasileira na base, já tem que fazer um contrato alto com ele, já tem empresário, já visualiza lá na frente. E às vezes o processo dele daqui 2, 3 anos, que ele vai chegar no sub-20, ele já nem aparece, né? Aonde eu quero perguntar para você. Você acha que se nós, quando eu digo assim, futebol brasileiro, que vem de cima, né? Eu falo muito o termo, lavar a escada a gente lava de cima para baixo, o exemplo vem de cima para baixo. Então, se você começar lá de cima, estamos capacitando os profissionais lá de cima, os treinadores, preparadores, todos esse processo. Estamos capacitando a galera de baixo, mas também capacitarmos quem gere essa galera, os times, melhor gestores ali, que pensem a base do clube, ela, em vez dela ganhar títulos, ela forme cidadãos através ali do esporte, que eu digo assim, porque são poucos que chegam, né, Júnior? Muitos passam pela base e acabam não chegando lá na frente. Mas o que você vai dar como legado para a vida dessas pessoas? O que você acha que a gente deveria? Porque todo mundo no Brasil olha para cima. Resultado, Dorival não ganhou 3 jogos, está na corda bamba. Agora,
a base exigiu o resultado. Será que nós não estamos num processo errado? Nós formamos errado nossos atletas? Eles chegam mal preparados lá em cima? O que você me diz disso daí? Primeiro que eu falei para você que nós nunca tivemos um processo de formação, né? Nunca foi exigido, vamos falar especificamente do futebol. Sim. Nunca foi exigido sequer o reconhecimento do treinador. Até hoje nós estamos em Brasília com um processo, desde 2014, solicitando o reconhecimento do treinador de futebol como profissão, porque ela inexiste. Então, assim, se eu fosse o presidente hoje da Ferroviária de Araraquara, que é a minha cidade, e eu quisesse levar o meu vizinho como treinador do clube, eu poderia fazê-lo, porque desse vizinho não é exigido uma formação. Então, nós nunca nos preocupamos com formação. Como que nós vamos cobrar nas categorias de base a formação dos nossos profissionais se nós nunca tivemos? Agora, questão de 5, 6 anos atrás, que a CBF passou a se preocupar um pouco mais com a formação dos nossos profissionais e a exigir que frequentemos os cursos da CBF para que tenhamos a nossa licença e a autorização para que sejamos um banco de reserva. Ótimo, já é um avanço. Só que isso está sendo feito na Europa há mais de 30 anos. Então, para nós que não tivemos uma formação, certo? Além do que, na minha concepção, nós temos duas entidades completamente falidas no nosso país, que são a educação, que para mim está falida, e a família, que são entidades que formam a base, formam a sustentação do crescimento do ser humano. E, infelizmente, isso vem acontecendo. Acabaram com a educação do nosso país nos últimos 20, 25 anos. E olha que eu reconheço o valor dos nossos professores, todo o meu respeito com relação aos professores, mas tiraram toda a possibilidade de nós termos uma educação melhor, de melhor qualidade, e que nos preparasse muito mais para que pudéssemos vivenciar tudo isso que nós enfrentamos no nosso dia a dia no mundo. Então, o que eu vejo, se nós não temos esses pilares, se nós não temos, dentro do nosso clube, não encontramos um caminho, é natural. Vai acontecer isso com um garoto de 16, 17 anos? Vai. Por quê? Porque ele vai se empolgar? Vai. Ele vai achar que é o melhor jogador do mundo? Vai. Por quê? Porque ele não está preparado emocionalmente para poder receber nem um elogio, tampouco e muito menos uma crítica. E a nossa sociedade, ela é assim. O garoto, a partir do momento que ele pensa em ser um jogador de futebol, ele passa a ser bombardeado de todos os lados, criticado de todos os lados. Você pode ver que nunca as coisas estão bem para um atleta, para um clube, para um treinador. Você pode ser líder de uma competição. Se a sua defesa tomou 2 gols, é porque a defesa está tomando 2 gols. Mas não viram que o seu ataque fez 5. Se o seu ataque faz 5 gols e o seu centroavante não teve a felicidade de fazer gols naquela noite, o problema é o centroavante. Não é o seu ataque fazendo 5 gols e a participação do centroavante. Por quê? Porque é uma visão muito curta daquilo que é necessário para você ser um esportista no país. Então, o que eu vejo é que nós estamos com um vácuo muito grande entre a formação e a confirmação desse garoto como atleta profissional. E com isso, você não tendo possibilidade de uma preparação maior, você acaba caindo no mundo totalmente despreparado, tendo que vivenciar uma situação completamente inusitada, sendo testado de todos os lados, bombardeado com todo tipo de crítica e de colocações que fazem com que você estremeça, você sinta de uma maneira ou de outra. Então, é muito difícil você viver numa sociedade dessa forma. Por isso que eu não culpo os atletas, eu não culpo os nossos garotos, as nossas formações, nem no esporte e nem na vida. A gente tem que tentar entender aquilo que está acontecendo com a nossa sociedade. E, infelizmente, no nosso país, a educação foi colocada de lado há muito tempo. Com isso, a falência das famílias fez com que nós tivéssemos aí uma geração
que ela é muito instável em todos os sentidos, em todos os aspectos. Ela sente qualquer baque que tenha, ela não enfrenta, porque ela não foi preparada, ela não teve a resiliência necessária para poder sustentar uma posição. Não, perfeito. Fora que né, você está falando da educação, da família, a cobrança que o atleta também recebe, né, de toda a família, porque cria-se uma expectativa em cima dele, né, como se, tipo assim, ele é o que vai salvar a família toda, né, vai bancar a família toda. Imagina a cobrança, né? Né, Marco? Ele vai ser o arrimo de família, ele vai ser a salvação de todo mundo, ele vai ser a sustentação. Então, ele tem que dar certo. Ele cresce com aquilo. E, de repente, na primeira instabilidade, por ele não estar preparado, ele nunca teve um enfrentamento na vida. Então, por ele não estar preparado e, em cima disso, ele ter recebido uma enxurrada de críticas, é natural que ele não tenha sustentação. Ele não consiga permanecer por um longo tempo à frente de uma posição e sustentá-la. E, ao contrário, quando isso acontece, ele rapidamente abre mão daquilo que ele vem fazendo de uma maneira correta para poder usufruir de tudo o que lhe é oferecido em razão do destaque que ele vem tendo. E, a partir daí, ele começa uma derrocada. Por quê? Porque ele abriu mão da determinação que ele teve para chegar até aquele momento. E ele começa a ter uma caída de produção, até que ele vai perceber lá na frente que foram 3, 4, às vezes 5 anos da sua carreira. E deixa o estudo, deixa um monte de coisa, né? Porque você tem que se focar naquilo lá, né? Para você, na carreira, né? Então você acaba passando, depois você tem que resgatar e voltar atrás. Até no próprio mercado, se bobear o que você tentar buscar, você está defasado em relação a isso, né? Totalmente. Fica defasado, cai no esquecimento, é muito difícil de você se recuperar e poucos vão te dar uma mão, né? Poucos vão te ajudar, poucos vão buscar um auxílio. Por isso que o mundo penaliza consideravelmente as pessoas que acabem dando uma vacilada e acabam perdendo espaço, terreno, inclusive comprometendo famílias, comprometendo a profissão, comprometendo o lado social de cada um. Verdade. Eu lembro que quando aos 28 eu resolvi parar, foi um baque. Meu pai e minha mãe, como você fez a vida toda? Eu falei, cansei, quero mais jogar bola, quero fazer outra coisa. E eu lembro que com a esposa, filho pequeno, né, o Gui, e aí eu lembro que eu recebi uma ligação sua, e eu tinha comprado um estacionamento, né? Aí você ainda me falou no telefone, mas é isso que você vai querer, né? Ficar lidando isso daí, o que você vai fazer? Você não vai estudar, você não vai buscar alguma coisa, né? E aí, daquele momento em diante, eu fui estudar para me formar como professor de educação física, trabalhar em outra área e hoje até voltando segmento na Ronaldo Academy através do futebol. Então eu também tenho que te agradecer do conselho que foi ali, pô, você resolveu parar isso que você está decidido, né? Porque é difícil, né? Você pega e fala, pô, fez a vida toda e tanta gente por trás, né, esperando isso daí, né? Então é uma coisa que, pô, também te agradeço. Às vezes não, uma palavra, né? Às vezes a gente passa um tempo sem se falar, mas a gente tem que ter gratidão pelas pessoas no pequeno gesto que teve, né? O Júnior, o Neto, filho do Dicá, fez uma pergunta aqui sobre você. Nós estamos falando de treinador, de jogador, esse paralelo ali. O que você acha no sentido tipo de assim, hoje, você acha que o jogador se esconde na hora da decisão? É óbvio, você citou N situações aqui, o cara que é referência, ele vai para cima, ele busca e tal, mas esse comprometimento, você acha que ainda no futebol brasileiro precisamos evoluir nisso? Na hora do vamos ver, a galera chegar e assumir a bucha, para não sobrar só no treinador? Porque o que mais estoura é no treinador no final. Perdeu, mas o cara se exime de bater uma falta, de um pênalti, de assumir uma responsabilidade, né? Como é que você vê hoje esse papel? Só para aproveitar, a Dani te mandou um oi, a Gabi, sua filha, entrou, o Lucas, acho que a galera entrou agora em peso aí. Perceberam que o pai não tá na casa, deve estar em algum lugar. Está em algum lugar, está escondido. Assim, Marquinhos, o que eu vejo é a falta de preparo. A falta de preparo é que faz com que você se encolha em determinado momento e não enfrente uma situação. Infelizmente, nos últimos anos, nós não fomos preparados para enfrentar. Nós recebemos tudo de mão beijada.
E isso eu percebo conversando com pessoas da minha geração. Não é saudosismo isso. Sim. É que as dificuldades eram muito grandes lá atrás. E de repente, nós tínhamos um pouco de resiliência, uma sustentação um pouco maior para que pudéssemos enfrentar toda e qualquer situação. E eu não vejo isso hoje. Por isso que eu te falei que, infelizmente, com a educação comprometida e a família comprometida, nós dependeríamos muito de uma preparação que os clubes pudessem nos proporcionar. E nem sempre isso acontece, porque mesmo os clubes não estão totalmente equipados e preparados para receberem garotos de todos os lugares do Brasil, cada um numa condição, cada um numa situação, enfim. Isso teria que ser trabalhado muito cedo. E essa fraqueza que faz com que nós não enfrentemos as situações e não chamemos a responsabilidade para nós. Então, é natural que nós sempre deixamos para um companheiro resolver. Sempre passamos a bola de lado. Por quê? Porque é difícil você enfrentar frontalmente seu adversário ou um problema que você tenha, buscando uma solução. Você quer sempre entregar de lado, porque você aprendeu a fazer isso, a transferir responsabilidade. Eu vejo por esse lado. Não, tá certo. Júnior, voltando um pouquinho, né, na carreira como jogador, né? Sei que já são anos ali, mas acho que é bom a memória ali trabalhar. Lembro que você vem jogando, você cresce na base da Ferroviária, já se destaca, pega um timaço da Ferroviária, o interior de São Paulo principalmente era muito forte os times ali, e aí você tem um convite para jogar. Você sai da Ferroviária direto para o Palmeiras? Não. Porque eu lembro que você foi, não sei se é Juventude antes ou depois. Não, em 82 eu subi na Ferroviária, Marquinhos. Em 83 nós fizemos um campeonato brasileiro muito bom, porque nós classificamos entre os 4 melhores do estado de São Paulo, né, no Campeonato Paulista. Sim. E adquirimos uma vaga para o Campeonato Brasileiro do ano seguinte. E a Ferroviária foi muito bem aquele ano no Brasileiro. Então saímos aí, o goleiro, o Abelha, saiu para o Flamengo, o Vica, zagueiro, saiu para o Fluminense. Foram 3 jogadores, Douglas Onça, Divino, para o Curitiba, foi Zé Roberto para a Internacional de Porto Alegre, eu fui para o Guarani, Marcão, centroavante, foi para o São Paulo. Praticamente a equipe toda acabou saindo, né? E a partir daí eu inicio minha carreira. Vou para o Guarani, do Guarani eu vim aqui para o Havaí, depois eu fui comprado pelo Joinville. Voltei para São Paulo para jogar no São José de São José dos Campos, que também fez um grande campeonato paulista aquele ano, já era 88. E aí eu venho emprestado ao Curitiba, era o Emerson Leão, treinador, também no São José era o Emerson Leão. Aí ele vai para o Palmeiras no início de 89 e ele acaba me levando para o Palmeiras. E a partir daí, Grêmio, enfim, daí voltei para o interior de São Paulo. Não, e aí jogou. Aonde eu quero fazer uma pergunta, que eu sei, mas eu quero que você relembre um momento que todo mundo pensa, né? Por exemplo, está escutando e parece que às vezes não é fácil ser um atleta. Você passa por muitas situações, às vezes muitas complicações, e você está num momento jogando no Palmeiras, onde o Palmeiras vem crescendo com a Parmalat, chegando ali. E você tem uma lesão grave, né? Se eu não me engano, salvo minha memória, num clássico contra o São Paulo, né? E você acaba, acho que, fraturando o tornozelo, alguma coisa assim, você pode me lembrar depois. Esse processo, você vinha ali, o Palmeiras depois, nos outros anos, ganhou praticamente tudo. Ficou uma frustração de você não ter ficado ali por causa de uma lesão, aquele momento, superou hoje, tudo bem, com a experiência que você tem. Você acredita que você jogaria naquela máquina de time que foi criado? Como é que você vê aquela situação dentro da sua carreira? Você teve uma lesão, que é um momento crítico ali, mas isso te engrandeceu, é óbvio, né? Como pessoa, para você buscar outros caminhos, mas naquele momento do Palmeiras, você acha que você podia galgar outro patamar como jogador? Bom, assim, eu estava no Palmeiras desde 89 e já era 92 ali.
Eu tive uma fratura no final de 91, foi uma semifinal de Campeonato Paulista, eu fui numa dividida com o Raí e acabei fraturando a tíbia. E, e quando eu me recupero, isso daí foi final de 91, a fratura, no meio de 92, abril, maio, a Parmalat assume o Palmeiras e começa uma reformulação dentro do Palmeiras. Então, a primeira contratação é o Zinho, já estavam ali Evair, César Sampaio, e jogávamos o César e eu no meio campo. E eu fraturo, saio, o Parmalat contrata o Palmeiras, né? Contratou o Mazinho, desculpem, já tinha o Daniel Frasson, tinha o Galeano, enfim, tínhamos ali 4, 5 meio-campistas para 2 posições. E nesse intervalo eu venho voltando, venho me recuperando, porque antigamente uma fratura você demorava quase um ano para poder retornar. E eu volto no final de 92, consigo ainda jogar várias partidas e abro 93. E eu percebi que com a chegada do Mazinho, as coisas iam ficar um pouco mais difíceis para mim. Por quê? Porque eu ainda teria que passar na frente. Daniel Frasson estava bem, César Sampaio estava muito bem, Mazinho vinha chegando como contratação, ainda tinha o Galeano, tinha o Amaral, que estava começando a treinar, começando a surgir no Palmeiras. E o Grêmio me procura pela terceira vez. E eu me lembro ainda que eu peguei o César Sampaio e falei, vem cá, você tem que me ajudar. E fomos na sala do presidente do Palmeiras. O presidente, o Mustafa Contursi, não queria que eu saísse. Ele falou, não quero, não vou te emprestar, não quero que você saia. Quem vai jogar no Palmeiras ainda vai ser você e o Sampaio. Eu falei, presidente, tem muita gente chegando. Enfim, fiquei quase 2 horas lá com ele, até que ele falou, você está com vontade? Então tá bom, vou te emprestar. E isso foi no início de 93. Então eu vou para o Grêmio também montou um grande time na época, Denner, Carlos Miguel, puxa, tinha um time lá fantástico, fomos vice-campeões da Copa do Brasil e campeões gaúchos, e enfim, fizemos um campeonato brasileiro considerável, só que o Palmeiras a partir dali começou a dar uma esticada, ganhando o Campeonato Paulista, logo no início, em seguida Campeonato Brasileiro, voltou a ganhar o Paulista do ano seguinte, voltou a ganhar o Campeonato Brasileiro. E tudo que nós queríamos, ainda eu falava com o Toninho Cecílio, zagueiro, que Sim. tudo que nós queríamos era ganhar um campeonato pelo Palmeiras, pelo período que nós lá estávamos, né, pelo sofrimento da torcida. Foram 16 anos sem campeonatos e os últimos 4 anos foram penosos, né? Nós sempre chegávamos muito próximos e não conseguíamos ganhar a competição. E eu falei, Toninho, vai ser a maior decepção da minha vida, da minha carreira, se isso acontecer. Se nós saímos e o Palmeiras for o campeão no mesmo ano. E acabou acontecendo isso. Nós fomos para o Grêmio, fui feliz para o Grêmio também, enfim. Mas eu poderia ter ficado naquela equipe. Resumindo, ao final daquele campeonato paulista, não jogou... O Mazinho foi para a lateral direita, o Daniel talvez não estivesse bem naquele instante, Daniel Frasson, acabou jogando o Amaral como volante. Então, se eu tivesse tido a paciência, treinado, enfim, reiniciado o ano ali, talvez as coisas pudessem acontecer. E acabou mudando, mudei de rumo, enfim. É assim, é uma opção que você tem que fazer. Às vezes também foi para o bem ir para o Grêmio, né? Mas às vezes você opta em alguma coisa, né? Exatamente. Vai ver... Sabe, né, Marco? A gente nunca sabe qual é o caminho certo, você só fica sabendo depois que tem acontecido. Né? O se não existe, né? O se. Principalmente ali, o Grêmio já tinha me procurado, era a terceira vez que eles me procuravam. E, inclusive, a colocação do seu Verardi, né, que até faleceu há pouco tempo aí, ele falou assim, Júnior, é a última vez que eu vou te ligar, ou você vem dessa vez ou chega, não vou mais te ligar. E realmente tinha acontecido pela terceira vez. Eu falei, puxa vida, quem sabe seja um novo caminho. E como eu vinha voltando da lesão, eu falei, poxa, é uma oportunidade. E o Grêmio montou um grande time mesmo. Tinha Branco, tinha Alfinete, laterais, Eduardo, lateral. Poxa, montou um time que no ano seguinte ganha a Copa do Brasil, foi vice-campeão dessa Copa do Brasil, em 93,
94 é campeão da Copa do Brasil, sempre um time chegando, 95 ganha os campeonatos lá com o Filipão, que também chegou nesse ano, na metade do ano, né, que nós estávamos lá. Então, é uma opção, Marcos. Tem hora que você acaba tomando uma decisão, uma posição, e você só vai saber se é certo ou errado depois de um tempo. Verdade. O Flavinho Show, ó, tá aqui, ele falou assim, relembra para ele, tá pedindo para eu relembrar você, o time que jogavam ele, Capitão Hilário, Douglas Onça, tudo aqui em Araraquara. Olha lá, galera. Não, é verdade, tinha um time bom, Ferroviário. Aí, Douglas Onça é engraçado, o Douglas tem 3, 4 anos mais velho do que eu. E a Ferroviária sempre, os juniores jogavam com aqueles que sobravam, às vezes o Douglas não era convocado. O Douglas era um jogador acima da média. Um poder de definição, uma leitura de jogo, toques de primeira, era fantástico o jogador. E o Douglas, de repente, não se encaixava em alguns momentos e acabava sobrando, não era convocado. Em outros momentos era o principal nome da Ferroviária, então estava ainda oscilando um pouquinho e ele jogava com, digamos, um aspirante e nós íamos a todos os locais jogarmos, né? Então nós nos conhecíamos muito bem, treinávamos quase que com frequência. Quando eu subo, na minha primeira oportunidade, eu jogar no meio-campo com ele e eu entendi o Douglas como ninguém e eu sentia que acontecia o mesmo com ele. Quando a bola caía nos pés dele, eu sabia que eu podia me projetar. Eu era o volante, mas eu sabia que eu podia me projetar porque eu ia receber e ele ia ficar no meu setor. Quando a bola caía comigo, ele se desmarcava porque ele sabia que ele ia receber. E nós trabalhávamos muito de primeira, tocando. Eu nunca fui um cara com velocidade, então eu tinha que usar um pouco mais do toque, né? Do toque na bola, da liberação de bola, para que eu pudesse fazer meu time jogar como volante. E era isso que acontecia, eu me dava muito bem com o Douglas, eu entendia, a leitura dele era muito próxima da minha. E fizemos assim 2 anos na Ferroviária que foram fantásticos. E o Douglas, para mim, foi um cara que marcou muito, porque foi um dos grandes parceiros que eu tive. Não, show, é show mesmo. Deu uma travadinha aqui, peraí na internet. Deu uma travada, mas você está me escutando, né, Júnior? Deu uma travada agora só no final, mas eu acho que você terminou a conclusão falando. Você está me ouvindo bem? Está travando a imagem do... Você está me ouvindo, Júnior? Tô sim, tô te ouvindo. A sua imagem está travada, qualquer coisa você me avisa. O tá. Edson está falando aqui, ó, mandando um abraço, pô, saudade de vocês, né? Levou Thailson, Edson Coder, seu cunhado, pô, irmão de Valéria, gente fina demais, cara. Para o Botafogo, que foi muito importante na nossa subida, né? Thailson jogou demais. Thailson, era Thailson e Jó na frente, hein? Que dupla de ataque. Nós tínhamos um time que era interessante, né? Todo mundo que entrava ajudava, né? Todo mundo não tinha ambição, né? Aquela ambição, tô no banco, vou ficar de fora. Não, jogava Adilson Balinha, Alex Bala, jogava Nelsinho, jogava o Nelson, enfim, o Nelsinho, Nozé, pô, jogava... Como é que você descreve o esquema tático daquele time Botafogo? Por quê? Nós encerramos a temporada, nós tínhamos voando nas fases finais ali, o meio de campo jogava Alexandre Silva, Júnior, Marquinhos e Nozé. Né? Eu fazia sempre o papel de lateral ou um segundo volante ali, né? Chegando como meia. O Nozé fazia pelo outro lado. Né? Ou seja, se fôssemos, a grosso modo, era quase 4 volantes jogando no meio de campo. E o nosso time era extremamente ofensivo e praticamente não tomava gol. Né? O Júlio passava muito pela direita, eu já voltava ali cobrindo ele, fazendo a transição. Como é que você descreveria hoje no esquema tático, Júlio, aquele time nosso? Porque praticamente eram 4 volantes, cara, sem uma referência na frente. E você vê, e a gente tinha uma saída de bola com 3 homens, porque tinham os 2 zagueiros que trocavam passes. Era uma troca de olhar, às vezes, com o Júlio César, que era o lateral direito. Ele se projetava carregando o atacante para que abríssemos aquele espaço. Eu ia buscar essa bola, você vinha já para jogar na função ali de um segundo volante, você já retornava ali.
O Lúcio caía naquele corredor, que era um jogador de velocidade. Tínhamos o Lúcio também nos Lúcio, que foi muito importante naquele time. Enfim, nós tínhamos uma saída de bola. Eu acho que o principal do nosso time era a aproximação, troca de passes. Nós envolvíamos, né, a maioria dos nossos adversários. Foram poucas as partidas que nós passamos dificuldades. Nós tivemos dificuldades porque nós trabalhávamos muito a bola, né? Não tínhamos pressa para chegarmos. E quando retomávamos uma bola, aí sim usávamos jogadas longas, né, em velocidade, nas costas dos adversários, explorando muito bem os espaços que nós tínhamos. Mas eu acho que nós tínhamos uma flutuação interessante. Isso que eu ia falar, roda demais. Vocês flutuavam, vocês jogavam entre linhas, os meias jogavam, o Alexandre se projetava muito, né? Eu ficava já mais ali por trás. Tínhamos a passagem hora de um lateral, hora de outro. E era um time interessante, né? Porque era um time que respeitava muito o adversário, porque se entregava muito em marcação. Eu acho que o único que não marcava ali era o segundo volante, o Júnior. Todo mundo marcava, todo mundo retomava a bola, né? E quando retomava, a gente tinha muita qualidade na troca de passe. Então, eu acho que era um time que marcou por causa disso daí. Sim, interessante. Até vou aproveitar para prolongar aqui. Você sabe que a live é 1 hora, né? Já estamos com 1h10. Se você falar que está cansado, eu paro por aqui, né? Faz tanto tempo que eu não falo com você e todo mundo hoje está curtindo aqui. Tem uma aula, né, com você, pô. Nós tivemos uma reunião hoje com o Atlético, 3h15. 3h15 e depois mais uma de 1h30. Então, fica tranquilo. Tá tudo tranquilo. Júnior, a pergunta que eu ia fazer para você é o seguinte. A característica principal de todos os times que você praticamente trabalhou, né, ofensivamente o time é muito forte, né? Então, ou seja, tem muita pressão na marcação no ataque, retomada de bola, transição saindo de trás para o passe, mas sempre com objetivo ofensivo. É difícil você ver, pô, nosso time vou colocar Dorival Júnior, o time joga para trás. Nem quando você que te chamam, né, em alguns momentos você teve que ir lá, o time tá para cair, você fala, não vou ficar aqui atrás esperando por causa de uma bola. Essa característica sua como treinador, né, de sempre focar na parte ofensiva, lógico, sem deixar a parte de trás organizada, vem da característica sua como jogador? Porque você nunca foi um volante, lógico, aquele de pegador, marcador, mas tipo assim, muita qualidade, de visão de jogo, de cadenciar o jogo no momento certo e aprofundar em velocidade. Você trouxe isso ou você foi se moldando como treinador? Não, Marcos, eu sempre acreditei nisso, muito. E para mim a essência do futebol sul-americano, e principalmente do futebol brasileiro, é o ataque. Nós podemos falar qualquer coisa, mas o mundo aprendeu a atacar com o futebol sul-americano. Nós aprendemos a nos defender com o futebol europeu, principalmente italiano, inglês, de repente, alemão, enfim. Mas o mundo aprendeu a atacar nos olhando. Então, o que eu não quero é que minhas equipes fujam a essa característica. Aconteceu essa semana um fato interessante. O UOL fez um levantamento e caiu também no Globo. Nos últimos, de 2013 para cá, nos últimos 7 anos, os treinadores mais ofensivos do Brasil. Eu vi isso aí. Você viu essa matéria? Vi. Você tá segundo, né? Segundo, o seu. Gente, eu estou atrás do Marcelo Oliveira, como o time mais ofensivo. Só que uma coisa interessante, Marquinhos, nesse intervalo de 5 anos, o Marcelo teve o Cruzeiro 2 anos campeão brasileiro e o Palmeiras campeão da Copa do Brasil. Eu tive 3 campeonatos também. Porém, eu peguei Palmeiras caindo, zona de rebaixamento. Santos em zona de rebaixamento. São Paulo em zona de rebaixamento. Teve Atlético também? Não. Vasco. O Atlético foi, mas foi anterior a essa contagem. Ah, tá, perdão. Rebaixamento. Então, eu tive 4 equipes em 5 que fizeram... no momento da nossa chegada, estavam em zona de rebaixamento e foram equipes consideradas equipes ofensivas, que buscavam o gol a todo momento. Então, isso me deixa prazeroso. Eu fico muito feliz com isso, com essa matéria que saiu, porque às vezes as pessoas não observam isso. Então, eles tiveram equipes vencedoras, como o Cuca, campeão brasileiro, foi o 3º colocado,
teve equipes vencedoras nas mãos. Eu tive equipes que estavam numa zona desconfortável no momento da nossa chegada. Então, esse levantamento para mim é muito importante. E todas as equipes que eu passei, Marquinhos, por exemplo, minha primeira equipe Figueirense, eu peguei o Bilu, que era um meio atacante, e fiz o Bilu um segundo volante para jogar no Figueirense. Fui para o Sport no ano seguinte e peguei 2 jogadores, o Rodriguinho, do Atlético do Paraná, e o Wellington, que também eram do Atlético do Paraná, os dois, trouxe 2 meias atacantes como volantes para iniciação de jogadas. Então, eu sempre procurei fazer isso aí com todas as minhas equipes. Aí tivemos aquele Santos de 2010, que para mim foi a equipe que foi diferenciada, né? Não na minha carreira, mas no futebol brasileiro. Sim. Porque nós tivemos o Santos com o Pelé. O Pelé é um extraterrestre, não dava para Sim. contar. Então, o grande Santos, depois da era do Pelé, foi o Santos de 2010. Um time que ensinou o Brasil a dançar, que fez o Brasil todinho dançar, que jogava por prazer, que talvez numa edição de Copa do Brasil tenha feito o maior número de gols da história e não vai ser batido tão cedo o número de gols que nós fizemos na Copa do Brasil. Eram resultados de 10, de 8. Nós tivemos resultados de 10, de 9, de 8, de 6 vários deles, de 5 vários deles, de 7. Enfim, uma equipe que dava prazer em ver jogar, rendia, produzia, buscava o gol a todo instante, respeitava o adversário fazendo gols. Então isso daí sempre foi uma marca que, graças a Deus, acabou acontecendo na minha carreira. E agora essa matéria aí, para mim, ela é muito prazerosa de poder ver, de poder, enfim, porque chamou a atenção e poucas pessoas viram esse material. Por isso que eu acho que é um Tem que fato... divulgar. Tem que divulgar. A divulgação ela é feita naturalmente, mas chama muita atenção, principalmente para o nosso meio, porque foi um contexto um pouco diferente do primeiro, que foi o Marcelo, e do terceiro, que foi o Cuca, que tiveram equipes campeãs nas mãos, ao contrário da equipe que eu consegui fazer grandes resultados, só que equipes que estavam em zona de rebaixamento. Então, para mim, tem um valor muito grande. Eu vi outras lives que você participou, e eu sei que a galera às vezes entrevista, fica naquele assunto que é chato, né? Aquele episódio Neymar, ali, coisa de Ganso e tal. Eu tento ver por uma outra maneira, até queria ver como você, né? A experiência, eu sei a pessoa que você é. Aquele momento, né, como você diz assim, de gestor de grupo, você acredita que pode ter sido, lógico, sempre tem alguma situação que nunca vai ser flores para todo mundo, né? Eu já tive problema, você já teve com treinadores e tal. Aquilo, lógico, para a sua carreira te dá uma casca, te dá um crescimento, mas você acha, eu tenho certeza que isso, a postura que você teve perante, naquele caso, que todo mundo, o Brasil visualizava Ganso e Neymar como os top, né, que seria a solução para a seleção, você colocou a semente na cabeça deles que fez eles crescerem como pessoas para depois eles se desenvolverem na carreira. Aonde eu quero chegar com você? Você acredita que, independente de ser um menino ou um atleta mais formado, o treinador ele também tem esse poder de colocar ali e mudá-lo, né? Trazer o melhor dele, que ele possa evoluir pela carreira? Eu acho que sim. Assim, tem uma coisa que sempre me acompanhou, foi a disciplina. Eu nunca abri mão da disciplina, Marcos. Sim. E para mim, ali era fundamental. Por quê? Aquilo que nós falamos, né, anteriormente. O grupo de trabalho está sempre te olhando, te observando, querendo que você deixe um espacinho, uma deixa, porque amanhã vai acontecer de jogarem na tua cara. Pode demorar uma semana, um mês ou às vezes um ano ou mais. Mas em algum momento eles vão apontar. Olha, lá atrás aconteceu isso e você não fez nada. Hoje, porque está acontecendo comigo, você vai tomar uma atitude. Então é assim a bola. E eu tentei mostrar à diretoria do Santos que não adiantava apenas uma punição administrativa, mas muito mais uma punição técnica. Técnica. Por quê? Porque eu achava que o atleta não pode ser mais importante do que a entidade.
E nós estávamos à frente de uma das entidades mais conhecidas do mundo, Santos Futebol Clube. Então, ninguém poderia ser superior à entidade. A diretoria não entendeu assim. O Neymar, no mesmo dia, me procurou pedindo desculpas, mas eu falei para ele, falei, Ney, não vou deixar de te punir. Sim. E se aquilo não tivesse acontecido, Marquinhos, aquela equipe que havia sido campeão paulista e campeão da Copa do Brasil, com certeza brigaria pelo título do Campeonato Brasileiro, assim como foi no começo do ano seguinte, campeão da Libertadores e também do Campeonato Paulista. Então, foi uma situação assim que tirou a possibilidade do Santos fazer um ano em que eu não tenho dúvidas que poderia engatar ali 5, 6 competições em sequência, pela preparação do time, pela postura que o time tinha, pelo equilíbrio que nós tínhamos encontrado e pela produção que a equipe apresentava. Não, perfeito. Júnior, nós estamos falando aqui, hoje você está no Atlético Paranaense, tem uma estrutura fantástica, todo mundo fala. Queria saber de você o seguinte, curiosidade minha. Você chegou ali no elenco, numa estrutura fantástica do Atlético, e eles têm um diferencial, que é o gramado, né, que não é o natural, que é o sintético. Exato. Você vê isso como, óbvio, né? Você preparando essa equipe, que ali seria um ponto que, tipo assim, pô, meu time é ofensivo, do jeito que você gosta de jogar, preparando seu time com o seu modelo e com aquele gramado. Óbvio que pode acontecer um deslize, mas vou usar o termo. Vai ser difícil vocês perderem pontos ali? Esse é um ponto. Por quê? Depois você vai para o natural, você consegue fazer o negócio. Até o Palmeiras está investindo nisso agora, também colocar ali. Você acredita que esse caminho hoje vai demorar ainda para os outros clubes terem? O Atlético está na frente de todo mundo? Olha, a velocidade do jogo é completamente diferente lá dentro. E eu só percebi isso quando eu passei a treinar com uma frequência maior dentro do campo. Isso aí não tenho dúvidas. O Atlético hoje está no processo de reformulação, Marquinhos. Nós perdemos 16 jogadores. Eu vi. Conseguimos contratar apenas 5. É uma mudança brusca, drástica. Perdemos um jogador que ele, na minha concepção, é acima da média, que é o Bruno Guimarães, fora de série. O próprio Renan Lodge, que saiu um pouco antes da minha chegada, também é outro jogador que é acima da curva. E temos uma garotada que promete, porém, como o próprio treinador, tem ainda 6 jogos com a camisa do Atlético. Então, é uma dificuldade grande. Vamos trabalhar para que aceleremos esse processo. Não será fácil, mas eu acredito muito no trabalho. E não é novidade para mim. A grande maioria das minhas equipes, eu sempre peguei assim também. Reformulando, com poucos jogadores no elenco. Foi assim com o Figueirense por 3 vezes, foi assim com o Sport, foi assim com Fortaleza, foi assim com São Caetano, foi assim com Curitiba, foi, enfim. A grande maioria das equipes aconteceu esse tipo de trabalho. Eu não tenho receio. Se tivermos tempo, eu não tenho dúvidas que vamos encontrar o nosso caminho. Eu até ia te falar isso. O Atlético, ele é um dos, acho que poucos, né, que tem uma filosofia de trabalho, né, desde a base vindo, né, de formação ali, a diretoria costuma dar tempo, né, para que o treinador possa trabalhar, né, que nem você falou. Não adianta chegar agora e ficar cobrando um resultado onde você tem que, né, fazer o trabalho a médio e longo prazo, né? Porque se você tivesse, vamos dizer, com o elenco que estava se destacando ano passado, você não perde essas referências, a tendência é uma cobrança um pouco mais. Agora dá tempo ao trabalho, é isso que a gente pede, né, no futebol, né? Esse tempo você nunca tem, Marcos. Essa é a grande verdade. Você tem que gerar resultado. Quem faz trabalho, a gente brinca, é pai de santo. Nós temos que gerar resultado. Nós temos que fazer a equipe produzir. E não tem outro caminho. Então nós temos que trabalhar para acelerarmos esse processo, para mudarmos a concepção do time, para buscarmos um equilíbrio quanto antes. E isso aí nós vamos fazer. Eu não tenho dúvidas disso. Agora, é natural que tem muitos jovens lá que ainda precisam de um tempo, e mesmo aqueles que foram contratados têm apenas, como eu, 2, 3 meses de clube, o que é muito pouco, para você poder encontrar uma harmonia que faça com que essa equipe dê uma boa resposta. Você conhece algum Bruno Silvestre? Você conhece? Alguns anos, né? Ele escreveu aqui, ó. Marquinhos, queremos saber se a família da Dani terminou de dar o tchau.
Você se lembra desse dia ou não? Se eu lembro, pô, como é que eu não vou lembrar? Ela falou assim, eu falei, eu vou fazer uma live com o Júnior. Ela falou assim, você não vai contar aquela história. Eu falei, eu não. O Júnior que vai contar, não sou eu que conto essa história. Ela acha que eu fico sacaneando ela. Boa. Muito legal. Quase 2 quilômetros depois ela estava dando tchau, já tinha ido embora o carro, mas faz parte, né? Tá na frente. Não, eu falo para ela que o melhor de tudo, né, é que a gente morava lá no 9º andar, ali em Ribeirão Preto, né? E a avó dela, pô, né, uma senhora meio idosa, né, um pouquinho assim acima do peso, então tinha dificuldade de levantar o pescoço, né? E a Dani dando tchau para baixo, dava tchau, e eu falei, mas tá dando tchau para quem? Minha avó tá dando tchau, mas como? Ela vai dar tchau. Muito bom. Essa é fantástica. Deixa que um dia eu ainda estou devendo uma visita para você em Florianópolis, né? E aí nós vamos contar para ela dar risada, né? Essa história é fantástica. O Bruno lembrou aí, viu, Bruno? Tem histórias que você ficava no videogame, né? O Lucas conta para os jogadores que nós aprontávamos com ele ou não? Hoje não, né? Hoje ele está numa outra posição. Mas já contaram algumas histórias. Já contaram, né? Pô, a galera. Ainda, pô, Alexandre Silva tá aí, pô. A galera fica em cima. Ô Júnior, pra gente ir terminando também, pra eu deixar você aí, pô, show de bola conversar. A galera tá. Ó, a Dani escreveu que nós somos traíras, olha lá. Ó. Não é, não, pô. Como é que o Júnior vai ser traíra se o Marco Antônio Machado não me liberou para ser padrinho de casamento da minha irmã? Lembra disso? E nós tínhamos que treinar lá em Sertãozinho. Aí eu falei, vou ter que pegar a estrada voltando outro dia que a gente tinha que ir para Londrina, pegar o voo para fase final. Você deixa que eu vou com você, pô. Pô, fiz você ir na estrada comigo, lembra? Loucura, hein? Loucura. Verdade, Deu uma travada. Foi uma loucura. Foi uma loucura, né? Deu uma travada. Não, tranquilo. Foi. Para a gente ir terminando, como é que você está sentindo hoje? Primeiro vou deixar um grande abraço, um beijo no coração aí do Bruninho, do Lucas, da Gabi, pô, né? Você abriu as portas, né? A gente sabe que no meio do futebol não é fácil, cara. E às vezes eu ficava ali em Ribeirão Preto e você ia para Araraquara, principalmente no começo de ano, e falava assim, pô, vamos comigo, vamos dormir lá na minha casa, vamos fazer um churrasco, levou conhecer toda a sua família, cara. Então, pô, porque você sentia do meu lado um respeito, um carinho, uma amizade para, né, poder abrir as suas portas. Né? Até a Gabi saía do quarto dela para liberar o quarto para eu dormir. Ei, Gabi, pô, olha o que eu aprontava. Como é que você está vendo hoje, agora o Júnior, tem o lado treinador, tem o lado de pai, de marido, toda essa situação do Covid. Pessoas falando que o futebol tem que voltar. Outro dia eu até fiz um comentário, falei, gente, tem que tomar cuidado, a gente tem que ter ciência. Um exemplo, o Júnior vai lá comandar o time e não volta para casa, né? O contato, o exame, como que vai ser isso? Eu até usei um termo que parecia que estavam usando os atletas e quem lida com o futebol como se fosse o pão e circo. Coloca eles lá para eles divertirem o povo que está dentro de casa, né? Queria ver com você. Qual é a visão que você está vendo isso? É lógico que você tem que voltar a trabalhar, os jogadores estão aí, os clubes estão perdendo receita, todo mundo, mas o mundo está parado. Como é que você sente esse lado? Primeiro, Marcos, infelizmente nós não confiamos nas pessoas que nos dirigem, né? Hoje nós não sabemos qual é a realidade dos fatos. Por quê? Porque virou uma briga política desumana, um cenário tão negativo como esse e as pessoas pouco se importando com as famílias que estão perdendo seus entes queridos. Ao contrário, estão preocupados com as eleições do ano que vem, estão preocupados em boicotarem o país de todos os lados, estão preocupados único e exclusivamente com aquele lance do quanto pior, melhor, e a gente percebe isso nítida e claramente. Então, ninguém está preocupado com o povo na realidade. Essa é a verdade. Segundo, nós temos sim uma situação ruim, temos que enfrentá-la. Dizem assim, o pico da doença será, ou melhor, teria acontecido em março. Final de março seria o pico, metade de abril seria o pico, final de abril seria o pico, metade de maio será o pico. Final de maio vai ser o pico. Início de junho. A grande verdade
é que, enquanto nós continuarmos sendo boicotados pelo Congresso Nacional, na figura do seu presidente, pelo Senado Federal, na figura também do seu presidente, e pelo Superior Tribunal Federal, naquelas 11 figuras nefastas que nós vemos lá em cima, nós vamos continuar com o país como nós estamos, ninguém sabendo a verdade dos fatos. Então, o que eu vejo aqui, todos nós que temos condições e que pudéssemos estar nas ruas com toda a precaução possível, com todo o cuidado, nós precisaríamos estar tentando acelerarmos o nosso país. Eu vejo por esse lado. As pessoas que teriam necessidade de permanecerem em casa teriam que ser ajudadas a permanecerem, teriam que ficar nos seus lares, teriam que serem amparadas pelo governo. E não isso que nós estamos vendo hoje em dia. Porque enquanto acontecer dessa torneira aberta para que governadores e prefeitos possam gastar o que quiserem sem licitação, nós vamos continuar empurrando o pico da doença sempre para o mês seguinte. Então, a verdade é que nós só teremos esse chamado pico quando nós estivermos na rua. Porque quem fala que daqui a um mês vai acabar o perigo de contágio? Não, não vai. Infelizmente está aí, o vírus está aí. Todos nós corremos um risco. Agora temos que ter as precauções. Mas nós que podemos estarmos no mercado de trabalho, nós temos que estar. Eu penso dessa forma, por esse lado. Eu respeito todo mundo que, infelizmente, perdeu familiares, mas eu não acredito em quem nos dirige, em quem nos comanda, porque, para mim, são pessoas que não têm pudor e não merecem respeito de lado nenhum. Me desculpem, mas sim, essa é a leitura que eu fiz nesses últimos 90 dias, vendo muito desse noticiário. Nos últimos 30, 40, desliguei tudo, não tenho mais confiança em nada do que eu vejo, porque muita coisa é fake. Estou vendo esse movimento que está acontecendo em muitas emissoras de televisão, que você não pode mais acreditar em ninguém. E, infelizmente, estamos vivendo e passando por uma situação como essa. É lamentável porque poderíamos nos aproximarmos um pouco mais como seres humanos. E estamos nos afastando. Aliás, de humanos, alguns que poderiam dar o exemplo não tem nada. Então, estão nos mostrando um outro lado, infelizmente. Não, é verdade. Isso aí é por isso que eu falei, deixa eu perguntar para você, para a gente saber esse negócio, até para prolongar. A Alemanha voltou o futebol. Vocês já estão pensando, eu sei que você encabeça a galera, principalmente da parte técnica, dos professores, dos treinadores, um protocolo, por exemplo, a Alemanha voltou, jogadores entram e não se cumprimentam, mas existe o contato no jogo. No banco de reserva, você está com a máscara a 1 metro, mas no vestiário, eu acredito. Então, né? Não dá para você definir um protocolo e falar, vamos fazer, né? A verdade é que não existe, né, Marquinhos? Ninguém sabe qual é o caminho certo, né? Se a gente perguntar para o Ministério da Saúde, eles não vão saber que protocolo usar, não tenho certeza. Se perguntarmos para o secretário de saúde dos nossos estados e municípios, também não vão saber. A grande verdade é que infelizmente, é um mal que nós temos que enfrentar. E nós vamos ficar dentro de casa até quando? Sim. Será que isso daí vai ser... Quem pode, puxa vida. Está em casa, a geladeira está cheia, o armário não tem, na despensa não tem problema nenhum. E a grande maioria do povo? As pessoas que precisam estarem na rua trabalhando para poderem trazer o sustento no final do dia. Ninguém pensa nessas pessoas. Essa é a grande verdade. No Brasil é assim, infelizmente. É verdade. Eu até, eu já falei que ia terminar, mas tem um assunto que você falou do Ministério da Saúde, né? Que nem eu sou formado em Educação Física e eles colocaram agora, né, através do CREF, a galera, que nós teríamos que fazer, né, um curso online, né, sobre se de repente precisar, que você vai para o hospital para fazer, né? E eu achei uma das coisas mais absurdas. Por quê? Entra no site do Ministério da Saúde, você coloca o seu CREF, e aí você coloca se você quer participar ou não.
se for preciso, né, ser chamado. Se você colocar sim ou não, você vai ter que fazer esse curso. E aí entra lá um vídeo de 45 minutos, mais um texto, e aí vem 3 perguntinhas para você responder. Simplesmente eu respondi as 3, fui para o segundo módulo, fui para o terceiro, chegou um certificado para mim aprovado pelo Ministério da Saúde que eu estou apto a fazer. Pô, pelo amor de Deus, eu tenho que ter o mínimo de consciência que eu não estou apto a nada. Eu não sei nem detectar. Se o Dorival chegasse para mim hoje, de frente para ele e falasse, olha, eu estou com uma tosse alguns dias, pô, eu estou com dor no corpo, aí eu vou perguntar para você, teve febre? Como é que eu vou fazer um negócio desse? Entendeu? Para você ver, o Ministério da Saúde. Aí eu faço a pergunta, aonde nós vamos chegar? Esse é o medo que nós temos. Ninguém sabe, Marcos. Essa é a grande verdade. Ninguém sabe para onde correr. Marquinhos, eu queria agradecer a todas as pessoas que participaram, que tiveram paciência de estarem aqui nos ouvindo. Em especial o Vinícius, que é filho do Catatal. Pô, eu ia falar para você agora. O Vinícius está entrando aí. O Vini. Ele é um dos maiores jogadores de futebol do mundo. Pô, acompanho bastante a carreira dele. E até fez uma menção aí agora de pouco. Poxa, mas a todos aqueles que tiveram a paciência de estarem com a gente, participando, muito obrigado. Nem todas as perguntas aí a gente tem possibilidade, né, de um retorno. Mas é muito legal mesmo. Fiquei muito feliz, viu, Marcos? Pô, eu tenho que agradecer você. Eu prometo para você que o dia que você... Eu falei para você o dia que eu mandei mensagem, falei, o dia que você estiver de boa aí, tipo, eu sei que você está também na correria, falei assim, pô, quero uma prosa. Eu falo, pô, aí eu te chamo no WhatsApp, a gente faz resenha, pô, coloca a Valéria para falar com a Dani, a gente fica dizendo que tem muita história, pô, é muito legal a gente poder conversar, né, ver, e você sabe que mesmo ao longe a gente torce pelo sucesso, né, é uma família que sempre esteve junto e não porque você e a Valéria, né, estenderam a mãozinha lá e abençoaram o meu casamento, né? Então, quer dizer, pô, meu padrinho de casamento, pô, Dorival Júnior, pô. Aí eu bato no peito, viu? A galera gosta de se vangloriar, eu falo, pô, você conhece o Júnior? Eu falei, não, ele é só padrinho meu de casamento. Nada disso. Vocês moram no nosso coração, pode ter certeza. Pô, eu que agradeço. Só deixa um beijo pra Valéria, olha, eu ia falar Gabi, né? Gabriela, ia falar Gabizinha, pô, né? Também tô ficando velho, né? Lucas, você, saúde, se cuida. Bruninho, tá? E tamo junto, viu, irmão? Muito obrigado, tá? Foi um grande prazer, um beijo em todos aí. Obrigado a todos que tiveram a paciência de estarem conosco aí. Fiquem com Deus. Show de bola. Você deu uma aula. Tamo junto, fica com Deus. Até mais aí, meu amigo. Tchau, tchau. Aí, galera, estamos terminando a live. Pô, muito obrigado. Desculpa aí que bombou aqui de mensagem, tá? Acho que o Dorival conseguiu responder um monte aí, né, explicar. Ele é uma pessoa diferenciada mesmo para nós, tá? E não é só como treinador, não, tá? Às vezes a gente só vê o resultado, não ele como pessoa. Beleza? Então, muito obrigado. Carlinhos, está na Espanha, obrigado, tá? Neto, André Ceará que entrou. Meu volante, Alexandre Silva, esse é craque, pô. Jogamos junto no Paulista e no Botafogo, tá? Ele é muito top, pô, saudade de você. Tô acompanhando você também. Eu vi a internet aí o seu destaque no Atlético Paranaense, tá? Tamo junto, beleza? Grande beijo no coração de todos. Edson, tamo junto, viu? Obrigado aí pelo contato. Vamos nos falando, tá? Beijo no coração de todos.